Tindem não falhou nessa, cria. Fala, família, como é que vocês estão? Tranquilidade? Então o bagulho é o seguinte, quem já ouviu o álbum do Playboi Carti? Playboi Carlos. Quem já ouviu? Gostaram ou não gostaram? Não sei, deixa nos comentários. Mas vamos ver o que o Vitru falou pra nós aqui, porque ó, Playboi Carti lançou o pior álbum do ano? Ou o melhor? Veremos, saberemos aqui a opinião do amigo, então vamos embora. Lembrando que, ó, o EP, acredite, tá disponível na descrição, primeiro link aí, em todas as plataformas digitais, fortalece nós, e canal 2 também tá rufando. Era Natal de 2020, e depois de alguns anos de espera, a gente finalmente teve o tão aguardado, mais novo álbum do Playboi Carti, algo que, na época, foi um choque pra todo mundo, tendo em vista o quão diferente aquele projeto foi, em questão de sonoridade, algo que todo mundo esperava. Não era só que ele era diferente, na verdade, ele era o completo oposto do que o público queria. Na época, as críticas foram tão severas, que eu me lembro que, no dia do lançamento, o Playboi Carti tava fazendo uma live no Instagram, como uma forma de divulgar o projeto, só que o pessoal tava dando tanto hate no chat que ele fechou a live rapidamente. Ou seja, o álbum foi totalmente odiado, até pelos fãs do Playboi Carti. Muita gente não podia acreditar que era aquilo pelo qual eles teriam esperado tanto tempo. Os anos se passam e simplesmente as pessoas vão aceitando cada vez mais, até o ponto de começar a amar o álbum. Na verdade, hoje em dia esse projeto é considerado um ponto de virada até no próprio gênero, algo que subverteu como o trap era conhecido e criou todo um novo estilo ao redor dele, tendo artistas que... Tu vê que a galera não entende que os caras estão muito à frente, velho. cresceram justamente pela influência desse projeto. Isso foi tão gigante dentro do trap que criaram um nome pra isso, o efeito Roller Red, quando o público odeia tanto um projeto no seu lançamento e depois de um tempo entende que, na verdade, ele não é tão ruim assim como pensou, e até mesmo pode até ser muito bom. Mas e aí, isso se aplica a E-Music ou ele é só um projeto ruim mesmo? Vamos lá! Vamos lá! Esse Voodoo é foda, som. O efeito Roller Red é muito real. E o que me pega é o seguinte, é só esse maluco com esses adlib do nada, com essa voz berrando, isso, por me dá uma agonia, velho. Mas deve ser a sensação que ele quer passar também, né? Não sei. Eu sou a prova disso. Mas também não acho que eu sou um dos melhores exemplos, porque já na época que o cara lançou o álbum dele, eu gostei da maioria das músicas, mas as que eu não gostei, eu não suportava nem ouvir. Já as pessoas na gringa não gostavam de nenhuma do álbum, e depois de um tempo, foi se entendendo por quê. Primeiro que as pessoas estavam acostumadas com a versão totalmente diferente do Playboi Carti antes do projeto. Ele era um artista diferente, com uma sonoridade diferente, e eu diria que até o seu público-alvo era diferente. O cara é um rapper que é feito de ash. É notória a mudança que ele faz em todo lançamento de projeto. E ele já passou por isso várias vezes. O problema é que antes disso aqui, o Carti passou por eras parecidas, marcadas por somente uma mudança maior a ser vista na sua identidade visual, desde os clipes até seu próprio estilo de roupa. Já quando o Roller Red vem, a mudança é em todos os âmbitos. Ele deixa de ser somente o Carti do Baby Voice, pela qual ele era conhecida, e adota uma postura totalmente punk, com beats que lembram muito mais rock do que o próprio trap. E isso, o público não estava preparado. Caralho. Era uma mudança grande, afinal, um álbum que era pra ter sido feito com músicas como Cancun, agora tinha músicas com estilo de Sky e Stop Breathe. A verdade é que o Carti fez o projeto pouco tempo antes dele ser lançado de verdade, e quando eu digo pouco tempo, é tipo no último mês, e por isso a sonoridade tava tão diferente das prévias que ele tinha de 2 ou 3 anos atrás, que é a data que elas começaram a circular na internet. Como eu disse, anos depois, o álbum é visto como um dos mais revolucionários da história do trap. E aí começa a espera por I.Am.Music, o álbum que prometia parar a internet, porque é importante dizer que o Playboi Carti, depois de Roller Red... Só sei que deu um bagulho lá na live do Kai Cenat, meu irmão, que foi um bagulho bizarro, velho. Deu muita gente na live do Kai Cenat reagindo ao álbum do Playboi Carti, velho. Foi bizarro, depois vocês procuram. Doideira, se vocês não estão ligados quem é o Kai Cenat,
Procura saber também, é um streamer gringo. Cresceu muito. O cara sempre foi aquele artista que tinha um pé no underground, mas estava no mainstream. Mas depois disso, Não sei nem se ele vai começou a bater comentar aqui, números né? como o do próprio Travis Scott. E a estreia dele de Music foi a maior estreia de um álbum de rap que já teve no Spotify. E a quarta Caralho. maior entre todos os gêneros, ficando somente atrás de artistas como Taylor Swift. Então, entende o quão grande isso foi? Enfim, Que voltando isso? um pouco. Isso tem um motivo. Com o sucesso do projeto, principalmente com shows, o cara tava mostrando que ele sabia o que fazer. E o principal, que às vezes nem era aquilo que o público queria. Foram surgindo tantas e tantas músicas nesse caminho que poderiam estar no Music, só que ele foi atrasando cada vez mais. O cara começou 2024 lançando vários singles, como a própria 2024, que era pra ser um dos primeiros sons do álbum e que indicaria que o álbum lançaria naquele ano, em 2024. Depois de alguns anos sem nenhuma música solo, ele fez uma sequência de lançamentos e de verdade, todas as músicas eram muito fodas. E o principal, com a estética totalmente diferente em todo sentido. Aham. Put 'em on the news, put 'em on the news, put 'em on the news, put 'em on the news. And no, I can't be canceled cause you feel some tight way. Different day. I just be styling this hard sleeve. See ya. Hit it one time, then I'm out. Hit it one time, then you're out. In the middle of the field, throw me a bomb, throwing that bitch like quarterback. Stood in the field. Ele lançou no Instagram, né? Like quarterback. Aquela era vampiro do cabelo vermelho, foi embora. Aqui, o cara era outra coisa. E a E-Music é um nome super usado pra um projeto. Quando você para pra pensar, o cara tá dizendo que ele é a música e ele dita o gênero dele. O que não é muito mentira. Muito do que se tem na cena hoje em dia foi ele que trouxe. E vários artistas grandes se inspiram nele. Mas depois de 5 anos, o Music foi lançado, tendo uma das maiores estreias do Spotify. Super entendível, porém, com um velho sentimento que sempre aparece pros fãs do cara. Essa espera realmente valeu a pena? Valeu a pena esperar 5 anos pra ouvir esse projeto? E a resposta é, depende. Vamos lá. O Music, vamos ele lá. entrega o que se propõe, música. Ele é um álbum denso, e não de conteúdo, porque a gente tá falando de trap, e o cara é o mais puro trap possível. Ele não tem tanta profundidade assim nas músicas dele, mas o álbum é denso, de música. Pra ser exato, ele tem 30 faixas, que são menores que o padrão, pra ser bem honesto mesmo. Pra título de comparação, vamos pegar o álbum Donda do Kanye West, que tem 28 faixas. O álbum Donda, que tem essas 28, tem quase 2 horas, que não é nada comum pra um projeto, mas lembrando, ele tem quase 30 faixas. Só que o álbum do Kanye, ele tem 30, porém somente 1 hora de duração, o que mostra que as faixas são bem pequenas. Eu acredito que, numa vontade de matar essa sede dos fãs, ele teve a ideia de lançar tantas músicas assim. E bom, talvez precisasse mesmo, pra um projeto que demorou 5 anos pra sair. Mas todas as faixas são extremamente boas. É a pergunta que fica. A sonoridade disso pode ser horrível se esse fosse o primeiro contato com o Kanye, porque você não vai entender nada. É meio você estranho pega pra escutar mesmo. esse projeto e começa Se pela tu não- primeira música. Se tu não conhece essa nova sonoridade dele, mano, alguma coisa, você vai achar o bagulho muito louco. Porque é muito louco. Está adaptado a esse mundo, você vai odiar. I can't come to the party, I might come just to hurt you. I'm trying to see we win. I'm trying to see if you win. I'm sorry that I caught you, bitch. You already know I go lurking for shit. Music é um reflexo de como o cara tá no tédio. É tudo muito barulhento, é tudo muito extremo. Se for pra colocar uma ad-lib, vamos colocar ele literalmente 30 vezes na música. Se é pra colocar um efeito sonoro, vamos colocar ele o mais alto possível. Music mostra como o cara tá tentando criar algo que não tá sendo feito ainda na cena, uma sonoridade nova. E como muitas das vezes, você pode errar fazendo isso. A sonoridade pode ser vista com maus olhos, mas esse algo entrega o que se propõe. É uma sonoridade nova, são tentativas de um acerto. E olha, eu mal posso esperar pra ouvir isso aqui ao vivo, num show, se o cara vier pro Brasil esse ano. E eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que Music é um álbum perfeito, só porque eu tava no hype absurdo pra esse projeto. Tem faixas que eu não gostei nem um pouco. Eu também. Eu também não posso dizer que nunca vou aprender a gostar, porque o efeito Roller Red pode bater muito forte. Com certeza, né? Eu simplesmente penso que poderiam ser bem melhores do que são, unicamente se o Kanye seguisse o básico de como é feito música. Tipo, não colocar 20 tags do Swamp ISO numa única faixa, nos momentos mais aleatórios dela. Isso me irrita tanto nesse álbum. Porra, foi o que eu falei. Que são minhas favoritas, tipo Red Lie. Além de algumas escolhas, como em Evil Jordan, por exemplo, ele fazia aquela ponte com a bateria, depois colocar aquele tiro, que mata um pouco da vibe. Porém, eu já fui me acostumando com isso. E de verdade mesmo, tirando tudo isso, dentro desse álbum, tá tendo várias das minhas músicas favoritas do cara agora. Tem algumas que eu simplesmente não consigo parar de escutar. Essa tá boa. She wanna fight, let's make up. That's got
She like being around my niggas. She teed up, she not switch. I just been Essa feeling também tá da hora, myself. K-pop tá da hora também. Christian Dior. Bitch with a heater. Running that bitch with a heater. Me and my bitch out the Essa tá maneirinha também. my twin out the middle. Mas a K-pop tá foda. E essa, No, I can't hit on no bricks. I've been living my life in essa é the foda. Eu vou de olho. training a OG since I was younger. All of my friends Trocou o nome dele. in the cold, put 'em in the tundra. Essa também tá foda. Cocaine não. Cocaine Nose também é borradona. Enfim, Music tá longe de ser um álbum perfeito, mas ele é mais um agregado das eras do Kari, desde o baby voice até sua voz mais grave e todos os seus estilos de música. Ele valeu a pena a espera? Bom, pra mim, sim. Ele tem muito mais músicas que eu curti do que músicas que eu não curti, mas eu entendo que isso vai de pessoa pra pessoa. Assim como Roller Red, ele não é um álbum pra todo mundo, mas escutar isso aqui ao vivo deve ser uma loucura. Porra. Os álbuns do Kari, eu sinto que eles são sempre feitos Já pra ser foi escutado show. ao vivo. Porém, um dos defeitos disso aqui foi não ter colocado 24 Songs como a última música desse projeto. Eu acho que ela fecharia isso aqui de uma maneira linda. Pode crer, realmente. Concordo. Mas vocês já chegaram a ouvir o álbum? O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí, na humildade. Mas volta a telinha pra nós aí, cria, naqueles picles. Faz o seguinte pra mim, na humildade. Música no canal 2, saiu música novinha. Dá um check lá na humildade. E saiu o EP, acredite, tá em todas as plataformas digitais. Tá aqui no meu canal também, tá ligado? Obviamente. Se você quiser deixar um feedback, aqui em cima em todas as plataformas digitais também. Escolha o lugar que você mais deseja escutar. E escute e desfrute. Certo? Fé em Deus e até a próxima. Beba água. Deus abençoe.